Mais uma ilegalidade do ministro Moraes. É incrível, é todo dia uma nova. Ele agora resolveu destituir os advogados do Felipe Martins e do Marcelo Câmara. Ele já era vítima, ele já era juiz, ele já era promotor, ele já foi conciliador no caso do IOF, um péssimo conciliador, mas foi, e agora ele também é réu. Deve ser isso, porque é o réu, é o autor dos fatos, quem escolhe o seu advogado. Então, se ele está escolhendo advogado para o réu, deve ser ele o réu. Não é possível. Mais um posto aí alcançado pelo Moraes. Ele que faz de tudo no processo, o processo é só ele, é só dele. Eu vou explicar tudo isso direitinho, por que isso é um abuso e uma ilegalidade total e espanta o silêncio da OAB de novo. Né? De novo, a OAB está aí se manifestando sobre novela, acredite se quiser. Postei nas minhas redes a OAB se manifestando sobre novela. Mas tudo bem. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha. Para isso você precisa comentar no chat, depois de comentar fecha o chat e clica no joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e o distribui para mais gente. Muito bem, vamos lá. O que aconteceu, hein? O que aconteceu na prática? Vamos recapitular. O processo está no final. O processo contra esses réus está no final. Nas alegações finais, é o último ato antes do julgamento. Os réus, com as alegações finais, apresentam ali a sua última versão sobre tudo o que aconteceu. É o último ato da defesa. É para fechar. Muito bem. Os réus, as defesas dos réus, alegaram nesse prazo, dentro desse prazo, que ainda havia perícia para ser concluída, que havia fatos novos, que as provas todas não estavam resolvidas e concluídas, e com isso impugnaram os fatos já existentes, entenderam? Disseram, esses fatos já existentes ficam aqui impugnados por nós. E nós ainda pedimos um prazo extra para que nós nos manifestemos sobre aquilo que ainda não acabou, sobre aquilo que ainda está sendo feito, sobre a perícia que está sendo feita, sobre os fatos que surgiram agora há pouco, que são fatos novos, e assim por diante. O que o ministro Moraes fez? Perda de prazo, é isso que ele entendeu. Houve perda de prazo e, inclusive, alegou que houve um abuso do direito de defesa e, ao mesmo tempo, alegou que houve abandono processual. Perda de prazo e abandono processual não podem ser conciliados com o excesso de defesa, excesso do direito de defesa. Como é que você se excede no exercício do direito de defesa e abandona o processo? Como é que você se excede no direito de defesa e, ao mesmo tempo, deixa o processo para lá? Não cabe ou abandono processual ou excesso do direito de defesa. Se é excesso no abandono, se é abandono no excesso. O ministro Moraes tem um problema que não é só jurídico, é um problema com a lógica. É um problema anterior e mais grave. É um problema para a vida, não só para os autos, e não só para o processo, e não só para os réus. Bom, muito bem. Como eu disse, não houve perda de prazo. Houve uma impugnação e um pedido de dilação do prazo, porque havia ainda provas a serem feitas e assim por diante. Mas, ainda que houvesse o abandono processual, ainda que houvesse a perda do prazo. O que um juiz tem que fazer nesse caso? Bom, se houve perda do prazo, ele poderia pedir para a defesa corrigir, intimar o réu para ver se quer nomear outro advogado, etc. Mas não o fez. E se há abandono processual? Por exemplo, quando o advogado simplesmente some do processo, porque isso não é a mesma coisa de perda de prazo. O advogado pode perder o prazo, mas pode ter acontecido algum problema. E, eventualmente, o juiz pode permitir que ele o corrija a depender do que aconteceu. Então ele intima o advogado para se manifestar ou intima a parte para dizer o que aconteceu com o advogado e assim corrige ou não, enfim, aí ele decide depois disso. Então, essa é uma coisa. Outra é abandono processual. O advogado sumiu. Acontece, não nesse caso, mas acontece bastante. O advogado desapareceu, nunca mais se ouviu falar dele. E aí? Nesse caso, o que faz o juiz? Ele não nomeia a defensoria pública, ele simplesmente intima a parte, o réu, para dizer se quer nomear outro advogado, porque quem escolhe o advogado é o réu, não é o juiz. E aí o advogado, se não quiser, o juiz indica aí sim a defensoria e a defensoria passa a ter novamente o prazo. O prazo é a ela devolvido para que ela possa se manifestar e o réu não possa ser prejudicado. Nesse caso,
ele entende que houve perda de prazo, abandono processual, excesso do direito de defesa, quer dizer, ele ouve tudo e não intimou nem a defesa para explicar o que houve, não intimou a parte, o réu, para dizer se quer nomear um outro advogado, intima a defensoria e não devolve o prazo. Quer dizer, tudo errado. Tudo errado. Obviamente que isso é ilegal, obviamente que isso é inconstitucional, não é juiz que escolhe o advogado, o juiz não pode prejudicar o réu em razão de um ato, supostamente, que ele entendeu que foi equivocado do advogado, o réu não pode ser prejudicado por isso, e o juiz não pode tomar essa decisão pela parte, nem pode prejudicar o réu, e nem pode decidir pela parte quem vai ser o advogado, e assim por diante. Então, quer dizer, tudo errado, tudo fora das 4 linhas, e infelizmente é assim que o Moraes tem tocado o processo. OAB em silêncio, ninguém falando nada, cabe agora às defesas apresentarem os seus recursos, quem sabe encontra até uma forma de tirar esse caso das mãos do ministro Moraes com algum tipo de recurso, porque é a única forma realmente de haver alguma luz, porque o ministro Moraes está, como se diz, com sangue nos olhos, não há a menor dúvida. Ele não tem nenhuma isenção para julgar mais nada nesse país. Mais uma ilegalidade, sociedade quieta, mídia dizendo que a culpa é dos advogados e a OAB falando sobre novela. Ontem a OAB postou que no depoimento da Odete Reutemann não tinha ali nenhum advogado. Essa foi a preocupação ontem da OAB, que só tinha os 5 suspeitos e não tinha um advogado, que é muito importante ter um advogado aparecendo ali na novela. Essa é a preocupação da OAB nacional. Salvem-nos os alienígenas, porque realmente é o que sobrou. Vamos devolver para os índios ou os alienígenas nos levem, porque, pelo amor de Deus...